Era quase meia-noite em Belo Horizonte quando o rádio da viatura da PM tilintou com uma chamada que, a princípio, parecia mais uma ocorrência de rotina. Central para viatura 3108. Ocorrência de desordem em residência no bairro Sagrada Família. Solicitante, mulher. Aparenta estar nervosa. Informa que o ex-companheiro está tentando invadir a casa. O sargento Diniz olhou para o parceiro, o cabo Moura, e balançou a cabeça. De novo confusão de casal. Mas vambora, vai que dá ruim. Eles ligaram o giroflex e seguiram pelas ruas molhadas da capital mineira, que naquela noite pareciam esconder mais segredos do que o asfalto podia suportar. Enquanto o som das sirenes cortava o silêncio da madrugada, Diniz comentou: essas chamadas sempre começam assim, Moura, e terminam de um jeito que ninguém imagina. E antes de continuar, já se inscreve aqui no Última Patrulha, porque o que você vai ouvir agora é uma história real, inspirada em fatos que desafiam o bom senso e mostram o lado humano e imprevisível das ocorrências policiais. Deixa o like e me conta nos comentários. Qual foi a ocorrência mais estranha que você já presenciou na sua cidade? Essa história vai te mostrar o quanto o limite entre o ciúme e o perigo pode ser mais fino do que parece. A ligação havia sido feita por Larissa, 29 anos, auxiliar administrativa. Ela falava com a voz trêmula. Por favor, venham rápido. Meu ex está aqui na porta batendo e gritando. Ele não aceita o fim. O operador da central tentava acalmá-la enquanto repassava as informações para a viatura. Do outro lado, dava para ouvir pancadas na porta e um homem aos berros dizendo: Abre, Larissa! Eu só quero conversar! Quando a viatura chegou à rua estreita e mal iluminada, o cenário era tenso. Um homem alto, visivelmente alterado, batia no portão de uma casa geminada. PM! Larga a grade e se afasta! Gritou Diniz, descendo do carro. O sujeito, identificado depois como Rogério, ex-companheiro da mulher, deu 2 passos para trás, com as mãos levantadas, mas o olhar ainda cheio de raiva. Ela tá me provocando, sargento. Deixa eu só falar com ela. Larissa apareceu na janela, chorando, com o celular ainda na mão. Não deixa ele entrar, pelo amor de Deus. Ele já tentou me agredir antes. Enquanto Moura mantinha Rogério afastado, Diniz se aproximou do portão e perguntou: A senhora está sozinha na casa? Ela hesitou. Doutor, quer dizer não. Meu namorado está aqui. O sargento levantou as sobrancelhas. Seu namorado está dentro da casa? Ela assentiu sem jeito. E naquele instante, o que parecia uma ocorrência de violência doméstica comum começou a ganhar contornos de novela policial. Rogério, ao ouvir a palavra namorado, perdeu o controle. Então é isso? Ele tá aí, não tá? Eu sabia. Você me trocou por aquele vagabundo. Ele tentou avançar, mas Moura o conteve, empurrando-o para o meio da rua. Se acalma, cidadão. Fica longe da residência. Dentro da casa, o atual namorado, Tiago, ouvia tudo em silêncio. Mas o silêncio dele não era só medo, era algo mais. Quando Diniz pediu para que Larissa abrisse o portão para conversar, ela relutou. Eu tenho medo de abrir, ele está muito nervoso. A senhora pode abrir com cuidado, a PM está no controle. Ninguém vai entrar sem nossa autorização. Ela abriu o portão devagar e Diniz entrou no quintal. A mulher tremia, tentava explicar a situação, mas o olhar do policial logo captou algo estranho. Havia um par de botas masculinas diferentes da do namorado jogadas ao lado da porta dos fundos e um celular vibrando em modo silencioso sobre o sofá. Diniz olhou para ela. Seu namorado está no quarto? Ela respirou fundo. Tá, mas ele não quer aparecer. E naquele instante, o rádio da PM tilintou novamente com uma atualização da central. Viatura 3108. Atenção. Há registro de medida protetiva ativa entre a solicitante e o ex-companheiro.
Possível descumprimento da ordem judicial. O sargento apertou os olhos, analisando o cenário. Se tem medida protetiva e o E está aqui, a coisa vai complicar, pensou. Mas o que ele não sabia é que o verdadeiro problema não estava do lado de fora. Estava dentro da casa. O sargento Diniz caminhou até a sala, observando cada detalhe. O ambiente tinha o cheiro típico de perfume misturado com um desespero e uma tensão que dava para cortar com a lâmina de uma faca. Larissa tremia, mexendo as mãos sem parar. Sargento, eu não sabia que ele ia aparecer aqui. Eu bloqueei o Rogério há meses, mas ele sempre dá um jeito de saber onde eu tô. Diniz respondeu num tom calmo, quase paternal. Tudo bem, dona Larissa. O importante é a senhora estar segura, mas eu preciso que o outro rapaz saia do quarto para conversarmos. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, respirou fundo e chamou. Tiago, pode sair, é a polícia. Silêncio. Nada de resposta. Diniz trocou um olhar com Moura, que já mantinha o ex do lado de fora, contido pela guarnição de apoio que havia acabado de chegar. O sargento decidiu ir até o corredor. Bateu na porta do quarto. Polícia militar, abra a porta, por favor. Lá de dentro, uma voz abafada respondeu. Peraí, tô me vestindo. Diniz arqueou as sobrancelhas. Se vestindo? Pensou. Em meio a uma confusão dessas, ele esperou alguns segundos até que a porta se abriu lentamente. Um homem jovem, de camiseta amassada e olhar assustado apareceu. Mas o detalhe que chamou a atenção do sargento foi outro. O rosto do rapaz não era estranho. Tiago, murmurou ele. Sim, senhor. Você já foi detido há uns meses, não foi? Por desacato durante uma blitz? O rapaz abaixou o olhar. Sim, senhor, mas aquilo foi mal entendido. Diniz cruzou os braços. Interessante. Então a senhora chamou a polícia para conter o ex, mas o atual também já teve problema com a PM. Larissa tentou intervir. Sargento, ele mudou. Ele não tem nada a ver com isso. Mas a tensão só aumentava. Rogério, do lado de fora, gritava. Ele tá aí, né? Eu quero ver, eu tenho direito. Os policiais da segunda viatura mantinham o ex afastado, enquanto Diniz, dentro da casa, tentava entender o quebra-cabeça. Foi quando algo chamou a atenção. A janela dos fundos estava aberta e havia marcas de pegadas no piso úmido. Dona Larissa, quem mais estava aqui antes da gente chegar? Ela ficou pálida. Ninguém. Tem certeza? Porque tem pegadas saindo do quarto para fora da casa. Larissa ficou sem palavras. Tiago desviou o olhar. Diniz se aproximou da janela, apontando a lanterna para o quintal. O feixe de luz iluminou um rastro de lama que terminava em um portão lateral, trancado por dentro, mas claramente forçado. Parece que alguém tentou sair às pressas. Tiago, nervoso, respondeu. Deve ser o cachorro. Cachorro não calça tênis, filho. O silêncio caiu sobre a casa. O sargento respirou fundo. Aquilo já não era mais uma simples briga de casal. E quando o rádio chiou novamente, veio a confirmação que mudaria completamente o rumo da ocorrência. Central informa. Veículo de cor prata, estacionado próximo à residência, consta em boletim de furto registrado há 2 horas na região do Horto. Diniz olhou para Larissa. De quem é o carro que está na rua, atrás do seu portão? Ela hesitou. Do Tiago. Tem certeza? Ela ficou em silêncio. Tiago, suando, tentava manter a postura. É meu sim, sargento. Comprei faz uma semana. Com documento? Ainda não, tô resolvendo. O sargento puxou o rádio e pediu a placa. Segundos depois, a confirmação. Placa clonada. Veículo furtado confirmado. Diniz respirou fundo e olhou para os dois. Então quer dizer que o ex invade a casa, a senhora chama a polícia e o atual está escondendo um carro roubado lá fora? Belo enredo vocês montaram, hein? Larissa começou a chorar. Tiago tentou se justificar, mas o sargento já havia decidido.
Aquela noite ia terminar na delegacia. O que ele ainda não sabia era quem realmente estava mentindo. O clima dentro da casa era de pura tensão. Larissa chorava, encostada na parede, enquanto Tiago tentava explicar, gesticulando com as mãos trêmulas. Sargento, o carro não é roubado, eu juro. Um conhecido meu me vendeu. Eu nem sabia que estava com problema. Diniz manteve o olhar firme, mas sem gritar. Ele já tinha visto aquela cena dezenas de vezes. Gente que mentia mal e gente que mentia bem. O que o intrigava era o motivo daquela mistura explosiva. Uma mulher apavorada, um ex furioso e um atual enroscado num carro roubado. Do lado de fora, Rogério continuava tentando se aproximar, apesar das ordens da guarnição. Sargento, me escuta. Eu só quero pegar minhas coisas. Ela tem roupas minhas aí. Moura se aproximou e cochichou. Diniz, ele está insistindo para entrar. Disse que deixou documentos dentro da casa. O sargento pensou por um instante e respondeu. Nada entra nem sai até a gente entender o que está acontecendo aqui. Foi então que, em meio à confusão, um dos policiais notou algo curioso no carro prateado. O banco traseiro estava coberto com uma manta. Ao puxá-la, encontraram uma mochila com papéis, luvas de borracha e um rádio comunicador idêntico aos usados em estabelecimentos comerciais. Diniz, sério, virou-se para Tiago. Explica isso aqui. O rapaz empalideceu. Isso não é meu. Deve ter ficado aí do antigo dono. O sargento levantou uma sobrancelha. Antigo dono? De um carro furtado há 2 horas? O silêncio que se seguiu foi pesado. Até que, de repente, um estrondo veio da parte dos fundos da casa. Todos se viraram ao mesmo tempo. Diniz sacou a arma, gesticulando para os outros. Fica aí, Moura! Ninguém entra sem ordem. Ao apontar a lanterna pelo corredor, ele percebeu que a janela estava escancarada agora, e as pegadas de lama levavam para fora. O que quer que estivesse acontecendo, alguém tinha conseguido fugir antes da chegada da viatura. Ele chamou Larissa com a voz firme. A senhora quer me contar agora quem mais estava aqui dentro? Ela, desesperada, soluçou. Sargento, eu juro que não sei. Eu só pedi para o Tiago vir me fazer companhia porque o Rogério vive me ameaçando. Mas o rosto dela dizia outra coisa. Diniz se aproximou, olhando nos olhos dela. A senhora está escondendo alguém. Ela tentou negar, mas a hesitação foi clara. Foi então que Moura, do lado de fora, gritou. Diniz, achamos um homem pulando o muro dos fundos. O sargento saiu correndo. No beco atrás da casa, 2 policiais já imobilizavam um sujeito magro de moletom e boné. Quem é esse? Perguntou Diniz. O rapaz, suando e ofegante, respondeu com um sotaque carregado. Eu sou só amigo do Tiago. Vim buscar uma encomenda. Diniz cruzou os braços. Amigo que pula muro às pressas. Tiago, vendo o parceiro ser pego, abaixou a cabeça. Larissa chorava sem entender. Rogério, do lado de fora, gritava que era vítima. O caos estava completo. Enquanto o suspeito era algemado, o sargento comentou baixo com Moura. A mulher chama a PM para conter o ex, e no meio da confusão a gente descobre um carro furtado, um cúmplice fugindo e um triângulo amoroso. Vai ser uma bela noite na central. Moura riu de nervoso. É, parceiro, essa história ainda vai render. Mas a situação estava longe de terminar, porque ao chegar à delegacia, algo que ninguém esperava viria à tona e mudaria completamente o rumo do caso. Já passava das 2 da manhã quando todos chegaram à central de flagrantes. O ambiente era o de sempre, cheiro de café requentado, papéis empilhados e aquele vai e vem de policiais e detidos que só a madrugada conhece. Diniz entregou os suspeitos ao escrivão e pediu para que Larissa fosse ouvida primeiro. Ela ainda tremia, tentando organizar as ideias. Sargento, eu juro que não sabia de nada. O Tiago disse que estava desempregado, mas nunca imaginei que ele estava envolvido com crime.
O delegado de plantão, um homem experiente, ouviu tudo com calma. Dona Larissa, a senhora disse que o Tiago vinha frequentemente à sua casa? Sim, quase toda noite. Eu confiei nele. E ele estacionava sempre o mesmo carro? Sempre o mesmo, sim. Enquanto isso, Tiago permanecia calado na outra sala, com o olhar perdido. Diniz o observava de longe. Ele sabia reconhecer quando alguém estava prestes a desabar, ou a mentir de vez. Tiago, disse o sargento puxando uma cadeira, se você cooperar pode se complicar menos. O que tinha no carro de verdade? O rapaz respirou fundo. Sargento, não era para dar desse jeito. Eu só aceitei guardar umas coisas para um conhecido. Ele me pagava para deixar o carro na garagem e fingir que era meu. E quem é esse conhecido? Silêncio. É o cara que vocês pegaram no beco, o Fumaça. Ele que mandava eu buscar umas paradas e entregar em outros bairros. Diniz trocou um olhar com o delegado. Aos poucos, o quebra-cabeça se formava. O amigo não era simples cúmplice, era um pequeno criminoso já conhecido da polícia por envolvimento com receptação e furtos. Mas o que ninguém esperava era o próximo detalhe. Quando o delegado pediu para consultar o boletim do veículo, uma observação chamou a atenção. Veículo utilizado em tentativa de assalto a uma joalheria no Horto. Um dos suspeitos seria visto fugindo com uma mulher. O delegado levantou os olhos devagar. Uma mulher? Larissa, a senhora conhece essa história? Ela negou na hora, mas o rosto denunciava um nervosismo crescente. Diniz percebeu o olhar cruzado entre ela e Tiago. Um olhar rápido, quase imperceptível, mas suficiente. Como vocês se conheceram mesmo? Perguntou o sargento. Larissa respondeu hesitando. Num bar há uns 2 meses, Tiago confirmou. Foi isso mesmo. Mas as datas não batiam. No registro do carro, a polícia descobriu que ele já frequentava aquela região havia mais tempo. Ou seja, eles se conheciam antes. E talvez bem antes. O sargento se recostou na cadeira e soltou em tom baixo. Então quer dizer que o ex foi o único que disse a verdade hoje à noite. O delegado olhou para os dois. Vamos verificar as câmeras de segurança da joalheria. Se vocês tiverem alguma ligação com aquele carro, acabou a história de casal apaixonado, vira caso de receptação e associação criminosa. Foi só nesse momento que Larissa desabou. Eu não queria isso, doutor. Eu só estava tentando recomeçar a vida. Ele me prometeu que ia mudar. Disse que era só mais um trabalho para pagar as dívidas. Mas era tarde demais. Tiago, calado, apenas abaixou a cabeça. O ex-ciumento havia sido o único inocente em toda aquela confusão. Diniz suspirou e comentou com o delegado. Mais uma ocorrência que começa com amor e termina com flagrante. O delegado concordou. E ainda tem gente que acha que a polícia só é chamada para briga de casal. O relógio marcava 3 da manhã quando o sargento saiu da delegacia. O ar frio da madrugada batia no rosto e o som distante de outra viatura ecoava pela cidade. Mais uma história terminava, mas para ele o peso de cada uma nunca desaparecia. Naquela madrugada, o caso da mulher que chamou a PM para conter o ex terminou com 3 pessoas detidas e uma lição que ecoou entre os próprios policiais. Larissa foi levada para prestar novos depoimentos. Tiago ficou preso em flagrante por receptação e o cúmplice, o tal Fumaça, acabou confessando o envolvimento em outros furtos. Rogério, o ex, acabou liberado após constatar que não havia descumprido a medida protetiva. Pelo contrário, ele foi quem escapou de um enredo que poderia ter acabado muito pior. O sargento Diniz escreveu o relatório antes do amanhecer, descrevendo o caso em poucas linhas, mas sentindo que cada palavra pesava mais do que o papel podia suportar. No final, ele rabiscou uma frase curta, quase como desabafo. Às vezes, o amor que a gente tenta salvar é o mesmo que nos leva para o fundo.
E é verdade. Quantas histórias parecidas não acontecem todos os dias, sem que ninguém saiba? Gente que confunde apego com amor e termina se perdendo entre mentiras, promessas e medo. A fronteira entre a paixão e a tragédia é muito mais estreita do que parece, e quando a polícia chega, quase sempre já é tarde demais. Mas no fim, a lição fica. Ninguém merece viver preso a um passado que machuca, nem a um presente que engana. E por trás de cada ocorrência policial, há sempre corações partidos, decisões erradas e gente tentando consertar o que o tempo já desfez. Essa história foi inspirada em fatos reais. E se você chegou até aqui, é porque sente o mesmo que a gente. Que toda história merece ser contada, principalmente aquelas que revelam o lado humano por trás das sirenes. Então já aproveita e se inscreve no canal Última Patrulha. Deixa o like e comenta aí embaixo o que você teria feito se estivesse no lugar da Larissa. Essas histórias continuam vivas por causa de você, que escuta, reflete e compartilha. E lembra, toda madrugada tem um chamado, mas nem todo chamado é o que parece.